Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, espero que tenham tido um ótimo feriado. É, a nossa aula, né, de semana passada a gente teve aula na quinta-feira. A nossa aula da semana passada foi referente, a gente já acabou a unidade de genética molecular, que era o que a gente estava vendo, né? Eu pedi uma atividade, né, de feedback para vocês e nessa semana a gente vai começar a trabalhar o módulo 22, né? Então a gente já vai para o módulo 22. A gente vai sair um pouquinho de genética, mas nem tanto, porque tá relacionado também. A gente vai conversar um pouco agora sobre os fundamentos da evolução biológica. Então, o que é a evolução? Quais são as evidências científicas sobre a evolução? E aí vai entrar também a genética novamente, até porque a genética né, questões genéticas são indícios fortes do processo evolutivo, mas para isso a gente precisa conversar o básico de evolução, né? O que é evolução? Quais são os fundamentos? Quais foram as teorias aí anteriores à evolução? Bom, a gente está lá no módulo 22 agora, e a gente vai começar a falar com calma sobre isso. Bom, fundamentos da evolução biológica. O que a gente tem? A gente tem, né, diversos seres vivos no planeta. Então, a gente tem seres muito diferentes entre si, né? A gente fala em biodiversidade ou diversidade biológica, bio, né? Tudo que vem de bio tá falando de vida. Então, quando eu tô falando biodiversidade, eu tô falando de diversidade de vida. Quando eu tô falando de diversidade biológica, mesma coisa. Eu tô falando de o que é algo diverso, né? Diverso vem de diferente, né? Divergente. Então, eu tenho vida, e toda vida tem algo em comum, né? Só para relembrar alguns pontos, por exemplo, toda vida possui célula, toda vida possui metabolismo, respira, precisa de alguma fonte de energia, alguma fonte de alimento, né? Pode produzir o seu próprio alimento, como é o caso das plantas, das algas, ou precisar consumir outros seres vivos para se alimentar, como é o nosso caso, por exemplo, seja um ser vivo animal ou vegetal, né? Entre outros, né? Porque a gente se alimenta de fungo também, que não é nem animal nem vegetal, né? Que é do reino fungi. Enfim. Então a gente tem uma diversidade de vida aí no planeta. A gente tem vidas muito diversas. Apesar de a vida em si ter elementos em comum, um ser vivo, eu posso falar, né? Um ser vivo como um ser humano, um ser vivo como uma girafa e um ser vivo como uma bactéria. Para ser vivo precisa ter algumas semelhanças. Porém, vocês acho que concordam comigo que a gente também tem muitas diferenças, né? Inclusive de graus de complexidade e etc. Para tentar explicar essa diversidade das diferentes espécies, lembrando que espécie o que é? São seres vivos que possuem características muito semelhantes entre si, anatômicas e fisiológicas, né? Anatômica de forma, né? E fisiológica de funcionamento do corpo, e possuem a capacidade reprodutiva. Então, seres, uma espécie de girafa, eu falo da espécie girafa, por exemplo. Girafas, como que eu sei que são da mesma espécie, né? Não só por serem muito parecidas entre si, mas também porque são capazes de, entre esses indivíduos, se reproduzirem e deixar descendentes férteis. Há exceções na biologia, né? Como tudo, né? A biologia é a ciência das exceções. Mas, de modo geral, é assim que a gente, né, o conceito biológico de espécie. Bom, de qualquer forma, a gente tem diferenças dentro da própria espécie, né? Nós, por exemplo, somos da espécie humana, mas nós não somos idênticos. Nós temos divergências, mas a gente tem mais divergências ainda entre espécies diferentes, entre um ser humano e um cachorro, ou um cachorro com um chimpanzé, enfim. Como é que a gente explica isso, então? Por que esses seres vivos são tão diferentes? A gente tem, basicamente, 3 teorias aí que apareceram na história da humanidade, né? Hoje, né, já adiantando, né? Já que é disso que a gente vai tratar, no meio científico a gente acredita, a gente tem muito mais embasamento para a teoria evolucionista, mas a gente já teve teorias, né, no meio científico conhecida como fixismo. Né? Então a gente tem basicamente 3 teorias que eu vou falar aqui rapidamente, né, para a gente poder contextualizar o que a gente está dizendo. O fixismo
o criacionismo e o evolucionismo, né? Muita gente coloca aí entre debate entre evolução e evolucionismo e criacionismo, mas são coisas diferentes. O fixismo. O fixismo foi uma corrente aí de pensamento em que dizia que as espécies atuais, as espécies de hoje, elas seriam as mesmas que existiram no passado. Então, não houve diferença. Então, todas as espécies que a gente conhece hoje sempre foram assim. Então, seres humanos que hoje existem sempre foram assim. Espécies de camundongos sempre foram assim. Uma árvore, né, que dá a maçã sempre existiu, sempre foi assim. Não houve alteração. Então, a ideia do fixismo não há mudança nos seres vivos ao longo das gerações. Se é assim, vai ter uma geração posterior e vai ser sempre igual. Bom, isso já se acreditou, o meio científico já acreditou nisso, mas isso já não é mais o que se acredita piamente. A gente tem aí também o criacionismo, que entende o surgimento das espécies biológicas como um ato divino de criação, mas a gente precisa salientar aqui. O criacionismo está dentro de uma corrente de pensamento que se baseia na religião, nas religiões, né? A gente tem diferentes religiões pelo mundo, religião muito atrelada à cultura de cada local, e a religião, ela não se usa do que a ciência se usa para postular suas teorias, né? Ela é primeiro cultural e além de... Não que a ciência não seja, porque a ciência também é cultural. Mas ela é cultural e ela também se baseia pela fé. Ponto. São coisas diferentes. Já a ciência, ela precisa de algo que a religião, de modo geral, não precisa, que é o teste, né? A experiência, as respostas a partir das experiências e as perguntas, né? Principalmente as perguntas, mas as perguntas tentando, né, serem comprovadas com um teste, com experiência. Então, a ciência, ela precisa dessa experimentação para ela ser validada. Isso não significa que ela seja fixa, muito pelo contrário. Não sei se eu já falei aqui, eu já falei em outros momentos com vocês sobre isso, mas a ciência não é fixa, tanto é que ela muda ao longo dos anos, até porque as pessoas mudam, a cultura muda, a forma da gente enxergar o mundo muda, não só o mundo, como o universo, e novas experiências, novas descobertas, novas interpretações, né? Porque a ciência depende da interpretação humana também, né? Tudo que a gente estuda vai da interpretação dos indivíduos, né, dos seres humanos, de olhar para aqueles testes que eles fizeram e dar sua interpretação, né? Então são coisas diferentes. O evolucionismo já é uma corrente, né, para explicar a teoria, é uma teoria que tenta explicar a divergência de seres vivos, a diversidade das espécies, que vai admitir que há transformação. Então, diferente do fixismo e do criacionismo, o evolucionismo vai tentar explicar, ele admite que haja transformação das espécies. Então, a primeira corrente aí, a teoria que vai dizer, não, os seres vivos, eles nem sempre foram assim. Porque tanto para o fixismo quanto para o criacionismo, né, a ideia de um ato divino criando todas as espécies, mas também o fixismo, que acredita que as espécies sempre existiram assim no passado, eles acreditam nessa imutabilidade das espécies. As espécies não mudam, elas são assim e ponto final, sempre foram, né? A forma como a gente conhece. Já o evolucionismo não pensa dessa forma. O evolucionismo já vai admitir que é possível e que há uma transformação dos seres vivos ao longo do tempo, ao longo dos muitos anos, não é da noite para o dia, né? Ao longo de muitos anos. A gente tem algumas evidências que respaldam isso. O evolucionismo, diferente das duas anteriores, ele vai se basear em evidências científicas, né? Seja cosmológicas, geológicas, antropológicas, arqueológicas, né? De registros fósseis, né? Que eu vou comentar aqui um pouquinho com vocês também. Bom, em evolução, a gente tem uma pessoa, né? Chamada Lamarck, que vocês já devem ter ouvido falar em algum momento, não tenho dúvida disso, que é conhecido aí como um dos grandes adeptos da teoria evolucionista. Ele, então, se era adepto da teoria evolucionista, ele acreditava que as espécies poderiam mudar ao longo das gerações.
Ele publicou essas teorias evolucionistas, né, em vários escritos, entre 1800 e 1822, né, nesse momento histórico que ele está. Quais eram os principais ideais dele? Primeiro, ele acreditava na geração espontânea das formas ancestrais. Então, os seres vivos ancestrais, eles surgiram espontaneamente. Hoje em dia a gente não acredita na geração espontânea, a gente não se baseia principalmente na geração espontânea, mas sim na na biogênese, né? Geração espontânea é aquela teoria que dizia que os seres vivos surgem espontaneamente, do nada, a partir da matéria inanimada, sem vida, ao surgimento de vida. Hoje em dia a gente não acredita mais nisso, a gente acredita é muito mais aceita a teoria da biogênese, né, que é a partir de vida que se produz novas vidas, né? Então eu preciso de uma vida pré-existente para produzir uma nova vida a partir do quê? De qual processo? Do processo de reprodução. Mas Lamarck, vamos lembrar, estava em 1800. Agora estamos em 2020. Passaram-se 2 séculos, né? Outra ideia, né, central aí dos estudos de Lamarck era a tendência ao aumento da complexidade. Então, diferente dos anteriores, ele dizia que os seres vivos surgem por geração espontânea, a partir da matéria. Geração espontânea também é chamada de abiogênese, porque esse A significa sem vida, diferente de biogênese, que é com vida. A biogênese, né? Então, sem vida, surge a vida. A partir da matéria sem vida, surge a vida. Mas ele acreditava numa complexibilidade que ia aumentando. Então, surge vida a partir da matéria inanimada. Só que essa vida que surge não é uma vida complexa. Não é do nada que surge uma girafa. Não sei se eu tô falando tanto de girafa hoje, né? Eu gosto. Mas, enfim. Não é do nada que surge um gorila, um leão, uma árvore que dá maçã. Não é do nada. Para ele, seres vivos mais simples apareciam a partir da geração espontânea e ao longo dos anos esses seres vivos iam se modificando a partir da reprodução e aí aumentando a complexidade. Ele acreditava que o ambiente também era fator principal aí para essas transformações evolutivas. Então, o Lamarck estava falando coisas aí interessantíssimas e que até hoje a gente acredita, né? Ele foi um dos primeiros a falar isso. A gente sempre lembra do Darwin e a gente coloca o Lamarck como secundário e também como alguém que errou, porque ele vai falar de 2 teorias aí que eu já vou citar aqui. Hoje a gente sabe que não são reais, mas ele estava falando para a época dele, 1800, coisas que até hoje muitas evidências apontam para sim, estava correto. Então ele era alguém à frente do tempo dele, né? Ele já não estava falando mais de fixismo no momento que ainda a comunidade científica acreditava em fixismo. Então ele acreditava que, primeiro, ser vivo surgia a partir de geração espontânea. Ao longo do tempo, e seres vivos simples, ao longo do tempo esses seres vivos iam ficando mais complexos, né? Iam modificando, portanto, iam se transformando. E para isso acontecer, era fundamental o quê? O ambiente, a influência do ambiente que esses seres vivos viviam. O ambiente ia transformar esses seres vivos evolutivamente, né? A partir da pressão, da influência desse ambiente. Só que Lamarck postulou, além disso que eu estou falando aqui, ele postulou 2 teorias que ele baseou os seus estudos. A primeira é muito conhecida como Lei do Uso e Desuso, 2 leis, né? Lei do Uso e Desuso e Lei da Transmissão de Caracteres Adquiridos. O que foi a Lei do Uso e Desuso? Ele acreditava no desenvolvimento exacerbado ou na atrofia dos órgãos a partir do uso e desuso. Então, por exemplo, se eu usasse muito o meu braço, o músculo do meu braço ia crescer de modo descontrolado. E se eu não usasse, ia atrofiar. Não é bem assim, né? Se a gente estiver falando de nível muscular, a gente pode até ver uma relação. Mas, por exemplo, se eu ficar esticando muito o meu braço, ele vai aumentar de tamanho? Se eu usar dessa forma?
tô esticando pra... Já que eu falei muito de girafa, e girafa é muito utilizada como exemplo nos estudos evolucionistas, acho que é por isso que eu tô lembrando. Se a girafa ficar esticando, né, a explicação dele para o pescoço da girafa. Se as girafas, antes havia girafas de pescoço curto e pescoço longo. Hoje a gente só tem, basicamente, a gente tem mais girafas de pescoço longo. Por que aconteceu isso? Porque elas usaram muito o pescoço para pegar frutos das árvores mais altas. Então, de tanta girafa ficar esticando o pescoço dela, esse órgão, pescoço, né, chamando de órgão, tinha um desenvolvimento exacerbado, muito grande, por conta de ficar esticando o pescoço. Isso não vai acontecer com a gente, por exemplo, a gente sabe disso. Né? Mas para a explicação que o Lamarck dava para a lei do uso e desuso poderia acontecer. Né? Não é porque eu estou esticando meu pescoço aqui que meu pescoço vai, né, esticar e vai aumentar de tamanho e eu vou conseguir passar isso e eu vou conseguir alcançar os frutos, né? Bom, essa era a lei do uso e desuso. Se eu usasse muito um órgão, ele ia se desenvolver bastante, e se eu não usasse, ele ia atrofiar. Então, se eu não ficasse esticando meu pescoço, eu ia ter o pescoço diminuído. Outra lei que ele falou foi da transmissão de caracteres adquiridos. Transmissão é transmitir para alguém, para alguma coisa, para alguém, né, no caso. Características que foram adquiridas em vida. Então, o que ele estava dizendo? Que eu poderia adquirir características em vida, por exemplo, de novo, girafa esticando o pescoço, aumenta o pescoço por conta da lei do uso e desuso, e esse pescoço longo que a girafa adquiriu em vida, iria ser transmitido para as girafas filhotes dessa girafa, para a prole dessa girafa. Só que assim, é a mesma coisa que eu dizer, se eu for falar que se eu pintar o meu cabelo de loiro, meu cabelo castanho, se eu pintar ele de loiro e eu tiver um filho ou uma filha, eles vão nascer com o cabelo loiro. Eles vão? Não vão. Porque pode ser uma característica que eu adquiri em vida. Eu adquiri, porque eu pintei meu cabelo. Meu cabelo é loiro agora, não é? Mas, né, vamos supor que seja. Mas isso não é isso que faz com que isso seja passado para o meu descendente. Muito provavelmente, porque a gente hoje, 2020, a gente sabe, a gente conhece os estudos de genética, naquela época não se conhecia. Ou se eu, por algum acidente, uma girafa, de novo, perde uma das pernas, das patas traseiras ou dianteiras, enfim. O filho vai nascer sem uma das, né? Se aquele ser vivo, vamos pensar no ser humano, né, que é mais fácil. Se uma pessoa malha muito e ela fica muito forte, né? Se o filho tiver um filho, o filho vai nascer mini musculoso, né? Vai ser uma miniatura de pessoa musculosa. Não, né? A gente não acredita nisso. Então, não é porque uma característica foi transmitida em vida, aliás, desculpa, uma característica foi adquirida em vida, depois que você nasce, né? E ela não tem relação direta com a sua genética, que essa característica vai passar para os seus filhos. Porque a gente conhece hoje os estudos de genética. Por mais que eu pinte meu cabelo de loiro, eu não estou alterando a informação genética que está lá nos meus genes, né? Que codificam, né? Que a gente já falou disso, codificam lá a partir daqueles três aminoácidos a informação para cabelo castanho. Eu não tô mudando isso. Não tem como, né? A gente não faz isso. Então, o Lamarck, né, ele é muito conhecido por conta disso. Por conta dessas duas leis. Lei do uso e desuso e a lei da transmissão de caracteres adquiridos. Que a gente geralmente a gente acaba sendo lembrado mais pelos erros do que pelos acertos, né? Mas a gente tem que lembrar que o Lamarck estava falando isso em 1800 e ele estava falando coisas ali promissoras, mas interpretando os fenômenos a partir do conhecimento que ele tinha em mãos. Não sabia nada sobre genética, né? Como é que ele ia pensar diferente, né? Já Darwin,
e Lamar e Wallace, desculpa, Darwin e Wallace apareceram um pouquinho depois, 1858, né, que foi que eles expuseram as teorias evolucionistas deles. E a principal foi ancestralidade em comum, então todos os seres vivos são originados a partir de um ancestral em comum. Um único ancestral deu origem a todos os seres vivos existentes. E a seleção natural. Talvez você já tenha ouvido falar. O que é a seleção natural? Que é o grande chave aí dos estudos do Darwin, né? Do Charles Darwin. Indivíduos que têm características vantajosas em certas condições ambientais que ele está exposto vão ser mais reinantes. E eles tendem a deixar proporcionalmente mais descendentes, que vão contribuir de forma muito significativa para a formação da geração seguinte. Então vamos lá voltar, por exemplo, da girafa. Existiam girafas de pescoço longo e girafas de pescoço curto. Em uma população onde eu tinha diversas girafas, qual girafa tinha mais sucesso? Num local onde eu tinha, competição por comida? Provavelmente a girafa de pescoço longo. Por quê? Porque ela alcançava os frutos das árvores mais altas, então dificilmente ela ficava sem alimento. Já de pescoço curto, talvez ela nem alcançasse as árvores, ou ela tivesse que esperar os frutos caírem, enfim, para ela podia faltar mais facilmente alimento do que para girafas de pescoço longo. O que acontecia? Quem provavelmente tinha mais sucesso reprodutivo? As de pescoço longo. Por que as de pescoço longo? Porque elas provavelmente viveriam mais, tinham mais chance de obter êxito nesse ambiente. Ou seja, o pescoço longo, nesse caso, era uma característica vantajosa naquela condição ambiental, naquele ambiente onde as girafas estavam. E isso, proporcionalmente, fazia com que ela tivesse mais descendentes, porque provavelmente ela tinha mais sucesso de vida ali e mais sucesso de viver até a velhice, mais chances, e com isso deixar descendentes. As chances desses descendentes terem pescoço longo é maior, porque são, não que não pudesse ser, porque a gente conhece o estudo de genética já, mas a chance de ela ter um fenótipo, né, a gente já conversou o que é isso, não preciso explicar, a chance de ela ter um fenótipo igual é maior, e então isso ao longo de muitas gerações, né, vai fazer com que se contribua significativamente para a formação das gerações posteriores, sempre, até que vai ter um momento que eu vou ter mais e talvez até apenas girafas de pescoço longo. O que é isso? Seleção natural. É o ambiente selecionando naturalmente os seres vivos mais aptos para aquele ambiente. Então, o ambiente seleciona os seres vivos mais aptos, mais adaptados. Não tem a ver com força, com habilidade, né? Não tem aquela história de os mais fortes sobrevivem, não é disso que a evolução fala. A evolução vai falar dos mais adaptados. Os mais adaptados para aquele ambiente têm mais chances de sobrevivência. Não é porque um ser vivo é mais forte ou maior que talvez para aquele ambiente ele vai ter mais sucesso. Talvez não. Talvez força seja ruim para aquele ambiente. Talvez tamanho seja péssimo, né? Talvez um tamanho menor seja melhor. Uma menor força que proporcione, sei lá, talvez mais agilidade, né? Então é muito relativo. A adaptação tem a ver com... evolução tem a ver com adaptação ao ambiente, principalmente o conceito de seleção natural aí, proposto pelo Darwin, Charles Darwin. A adaptação que aquele ser vivo vai ter àquele ambiente. Então, o que depende diretamente aí? As características do ambiente que se vive, né? E aí, só fazendo um parênteses aí que eu acho muito importante evolução significa mudança. Mudança acontece ao acaso. Não necessariamente essa mudança ela é boa, positiva. Se a mudança é positiva ou negativa vai depender do ambiente. Vai depender das características do ambiente. Tá, então eu posso falar também que o ser humano é o ser vivo mais evoluído do planeta Terra, porque ele fala, porque ele pensa, porque ele raciocina, né? Porque a gente é inteligente, tem uma inteligência aí diferente dos outros animais. Não posso. Porque não é porque o ser humano tem essas características que ele é mais evoluído. Porque evolução tem a ver com adaptação. A gente está adaptado para viver no nosso ambiente, em um ambiente que a gente
Tudo bem que graças à nossa inteligência, ao nosso aparato, né, que depende do nosso raciocínio lógico, nós conseguimos transformar o nosso ambiente. Nós somos a única espécie que faz isso, né, que fazemos isso. Que é a transformação do ambiente. A gente constrói casas, né, a gente transforma o ambiente a benefício próprio. E com isso a gente degrada também, mas é uma outra história. Não sei se é uma outra história, mas deixa para outro momento. Agora, os chimpanzés, por exemplo, aí que são os nossos parentes mais próximos, né? 99% do nosso DNA é igualzinho ao do chimpanzé. Nós somos primatas também, né? Sempre bom lembrar, na ordem dos primatas. Eles são tão evoluídos quanto a gente, porque eles estão tão bem adaptados a viver no ambiente deles quanto a gente está para viver no nosso. Vai a gente tentar sobreviver um dia no local onde os chimpanzés sobrevivem, para ver se a gente vai ter sucesso. Sem ferramenta, tá? Não vamos levar ferramenta, vamos levar só a gente mesmo, só o nosso corpinho e o corpinho do chimpanzé. Vamos ver quem vai ter mais sucesso. Então, a evolução tem a ver com a adaptação ao ambiente. O ser humano não é o ser vivo mais evoluído. Muito pelo contrário, porque o ser humano está aqui há pouquíssimos anos, há 200 mil anos. Parece muito, mas em termos históricos de vida na Terra, isso é ontem, né? E olhe lá, não é nem ontem, né? Porque a Terra tem o quê? 4,6 bilhões de anos, né? A vida tem 3,6, 3,5. 200 mil anos não é nada, né? Eu li um estudo uma vez que contava que, na verdade, se a gente for pensar em ser vivo mais evoluído, seria aquele ser vivo que passou por mais tempo de evolução. E quem passou por mais tempo de evolução, né, por mais processos evolutivos, foram quem? As esponjas do mar. As esponjas do mar, que são animais, fazem parte do reino animal, né? Porque elas têm características de animais, apesar de não parecer às vezes, né, pra gente, mas elas são animais. Elas estão há muito mais anos no planeta Terra que a gente e qualquer outro, né? Então, elas já passaram por processo evolutivo, por vários processos evolutivos, né? E elas estão muito bem, obrigadas, vivendo no ambiente delas. Então, elas são mais evoluídas que a gente, nesse sentido. Bom, só um parênteses aí, porque eu acho que é sempre bom lembrar disso, né? De qualquer forma, a gente tem várias evoluções, várias evidências para a evolução biológica, que eu vou deixar para falar no próximo vídeo, tá bom?